Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer um vídeo, tá bom? Do nosso conteúdo do terceiro bimestre, para os primeiros anos, tá ok? Que então nós vamos, um vídeo bem curto, bem básico, para vocês poderem entender, né? Esse primeiro conteúdo do terceiro bimestre. E como eu descobri uma maneira de fazer um vídeo mais fácil, então eu consegui bolar uma maneira de fazer aqui. Vai ter alguns erros, vai ter algumas falhas também, tá certo? Mas eu tô tentando fazer o melhor para vocês, tá ok? Então, ó, nesse primeiro bimestre, nesse primeiro conteúdo do terceiro bimestre, nós vamos falar sobre a estrutura da Terra, deriva continental e as placas tectônicas, tá ok? Antes da gente começar a falar desse conteúdo especificamente, nós temos que entender o seguinte: como nós vamos falar do planeta Terra, então a formação da Terra se deu a mais ou menos a 4,5 a 5 bilhões de anos atrás, né? A formação do nosso planeta, de uma explosão que todo mundo já ouviu falar, do Big Bang. Então aconteceu essa explosão do Big Bang e aí vai dar origem ao universo, vai dar origem aos astros que nós conhecemos, as estrelas, os planetas, os meteoros e cometas e também do nosso planetinha, né? Do nosso planeta Terra, tá ok? Então, ó, o nosso planeta Terra tem em média de 4,5 a 5 bilhões de anos. Foi de uma bola de fogo que, com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, foi se resfriando. E esse resfriamento da Terra foi liberando gases que vai formar a atmosfera, né? E essa mistura de gases na atmosfera, que formou a nossa atmosfera, começou a formar água também. E aí vocês sabem toda a história que vai formar tudo que nós conhecemos hoje, tá ok? Então, no primeiro momento, eu vou explicar para vocês o que são duas ciências que estudam esse fenômeno, tá bom? Que estudam esses fenômenos que acontecem no planeta Terra. Um deles é a geologia. Então, o que é geologia? Olha lá, tá? Geologia é uma ciência natural que estuda a Terra, o planeta Terra. Do grego, o termo geologia é formado pelos vocábulos geo, que significa terra, e logia, que significa estudo ou ciência. Então, é estudo da Terra, né? O geólogo é um profissional e especialista em geologia. Importância da geologia. Por meio da geologia, é possível identificar a origem e a idade do planeta, as transformações que sofreu ao longo do tempo e ainda a sua formação geológica, e as transformações que ainda vem sofrendo e vai continuar sofrendo até o fim do planeta Terra. Certo? Então nós estamos num processo de transformação constante do planeta Terra. Ele nunca parou de se movimentar, ele nunca parou de se transformar. Em todo momento ele está se transformando. E um agente transformador de todo o planeta Terra chama-se ser humano. Nós somos a espécie que veio para o planeta, que chegou ao planeta, que se formou no planeta, que mais modifica esse planeta também, né? Nós temos uma ação muito importante e destrutiva também, infelizmente, no planeta Terra. Então, por isso é importante nós entendermos, né, todo esse processo do planeta Terra. Uma outra ciência que eu quero falar para vocês chama-se geofísica, né? E o geofísico é quem estuda, quem faz a geofísica. O geofísico estuda a estrutura, olha só, a estrutura, a composição, as propriedades físicas e os processos dinâmicos da Terra. Ele investiga os fenômenos elétricos, térmicos, magnéticos, gravitacionais e sísmicos do planeta. Ou seja, toda movimentação, toda parte de movimento do planeta é a geofísica que estuda. Ou seja, toda a maneira que o planeta se movimenta, como acontece as transformações, as alterações climáticas, subsolo, tudo, né? E tem a ver com esses fenômenos também, né? Térmicos, magnéticos, gravitacionais, elétricos e outros mais. Com instrumentos e leis de matemática, da física e da química, mede as forças que afetam a superfície, o subsolo e a atmosfera terrestre. Observa e calcula os movimentos do solo e pesquisa a origem e as atividades dos vulcões, a curvatura do planeta e outras características do globo. A curvatura do planeta. O planeta Terra não é plano, tá bom? Ele é uma esfera, não é nenhuma esfera, é uma geóide, né? Ela é meio oval, principalmente nos polos, achatada nos polos, tá? Então não é uma esfera perfeita, mas também não é plana, não. Tá bom? Detecta em média a intensidade de terremotos e maremotos. Investiga a estrutura das formações rochosas e as propriedades físicas e químicas dos mares. Então, ó,
nós vamos estudar o planeta Terra de vários pontos de vista aqui. Mas primeiro, para nós chegarmos nas placas tectônicas, né? Nos fenômenos que essas placas promovem no planeta Terra, nós temos que estudar também a estrutura interna da Terra, tá? Então, de uma forma mais genérica, nós temos o planeta Terra, ele é formado por camadas. Essa camada é chamada de estrutura interna da Terra, estrutura interna do planeta Terra. E essa estrutura interna, ela é formada pelo núcleo interno, núcleo externo, descontinuidade de Winter-Gutenberg, do manto e da descontinuidade de Mohorovic e da crosta, tá? Essa aqui é uma maneira mais científica da gente conhecer essas divisões do planeta Terra, essa parte interna do planeta Terra. Só que existe uma visão mais simples do que é o que nós temos que saber de bate-pronto, né? Então a Terra é formada basicamente de uma crosta, de um manto, de um núcleo externo e de um núcleo interno. A crosta ou a litosfera é a camada rochosa que envolve o nosso planeta, que envolve o manto da Terra, tá? O manto nada mais é do que a rocha em estado pastoso, ou nós chamamos de magma, né? É o que sai do vulcão, é a lava que sai do vulcão, é o manto da Terra, tá? Essa parte é uma região do planeta muito quente, que está abaixo da gente, abaixo da crosta terrestre. E ela é muito quente, porque praticamente é rocha derretida. O núcleo externo também é uma parte mais sólida, mais pastosa que o manto, né? Só que ela começa a se solidificar. Tá? Então por isso ela é chamada de núcleo externo, mas ela é uma parte já mais sólida do nosso planeta, com altas temperaturas também. O homem nunca chegou no interior da Terra, o homem nunca foi muito distante com relação a ao nosso planeta, nunca foi uma profundidade muito grande, né? Alguns quilômetros o homem conseguiu perfurar, tá? E temos por fim aqui o núcleo interno do planeta. Segundo as teorias, segundo os cientistas, esse núcleo é formado por metais pesados, por níquel, chumbo, né, ferro, zinco, são metais pesados que formam esse núcleo. E esse núcleo, segundo as teorias e segundo os cientistas, é um núcleo sólido. E esse núcleo também ele gira. E é o que dá também que nos mostra e nos revela no planeta Terra o magnetismo do planeta, a força gravitacional da Terra é gerado por este núcleo também, tá? Então a força gravitacional, tudo é puxado para o centro do planeta Terra. Quanto mais, por exemplo, se você cava um buraco, um poço, se você vai na beirada do poço, alguém te empurrar, você cai no poço. Ou seja, porque você vai sempre ir para o centro do planeta Terra. É onde está a força gravitacional. E essa força gravitacional, ela vai aumentando conforme nós descemos, né? Quanto mais baixo for o nível relacionado à crosta terrestre, maior vai ser essa força, tá? Só para a gente poder entender direitinho. E aqui nós temos uma outra imagem que mostra bem bonitinha também, né? Como é formado o nosso planeta. Formado pela crosta terrestre, como eu já havia dito, pelo manto, essa rocha mais pastosa, mais derretida, o núcleo externo e o núcleo interno da Terra. Até aí tudo bem? Deu para entender direitinho? Então primeiro nós estamos falando do nosso planeta, de como ele é. Só que é o seguinte, se nós analisarmos bem, e se nós pudéssemos tirar toda a água, vamos pegar só a nossa parte, fecha o planeta Terra, e vamos tirar toda a água do planeta Terra. A água dos oceanos, mares, lagos, rios, não importa. Se tirássemos toda a água do planeta Terra, o planeta Terra seria uma bola rochosa. Seria apenas uma bola rochosa, sem água nenhuma. Essa bola rochosa, ou essa camada que envolve o manto da Terra, que nós chamamos de crosta terrestre, ou litosfera, ela não é inteira. Ela é toda rachada. Ela é toda fragmentada em grandes blocos, em grandes placas rochosas, que são placas continentais, que formam a crosta terrestre. Então a crosta terrestre não é inteiriça, ela não é inteira, ela é toda rachada. Mas antes de nós entrarmos nesse detalhe das placas tectônicas, nós temos que entender o seguinte: quando a Terra se formou há bilhões de anos atrás, certo? Provavelmente, quando a água que cobriu o planeta começou a descer um pouquinho e surgiu as terras emersas são as terras que estão acima do nível do mar.
E nós estamos falando de uma bola que era quente e estava se resfriando, certo? Então diz o seguinte, né? Segundo a teoria e os cientistas, segundo Alfred Wegener, um cientista alemão, tá? Um geógrafo alemão, ele diz o seguinte, que há mais ou menos 225 milhões de anos atrás, existia no planeta Terra um único continente, uma única forma rochosa, né? Uma única porção de terras emersas. E essa porção de terras emersas ele chamou de Pangeia. Pan quer dizer é toda e Geia quer dizer terra. Então Pangeia, toda a terra junta num único bloco continental. Então a esse único bloco continental ele chamou de Pangeia. Com o passar dos milhões e milhões de anos da Terra, essa Pangeia, esse único bloco continental, começou a se fragmentar. Há mais ou menos 150 milhões de anos, essa Pangeia se transformou em duas partes grandes, né, tá? que foi chamada de Gondwana, a parte sul, e a parte norte, a Laurásia. Tá? Então, são duas partes grandes continentais que começaram a surgir no planeta Terra. Mas percebam que, a partir do primeiro mapa de 225 milhões de anos, essas terras foram se distanciando uma da outra. Ou seja, essas placas rochosas que estavam sobre o planeta Terra, formavam a crosta terrestre, ela começou a se distanciar. E é isso que nos interessa, tá? Então, ó, mais ou menos há 65 milhões de anos, como está aqui no terceiro mapa, começou a se formar o que hoje nós conhecemos de continentes. Começou a se formar os continentes e outros oceanos vieram a surgir também. Então começaram a se distanciar, tá? Até chegar na formação que nós temos atualmente. Atualmente nós temos uma parte, né, 29,1% de toda a superfície terrestre é formada por terra, que são as terras emersas. E 61,9% é formada por água, né? É toda a cobertura de água do planeta Terra. Ou seja, a maior parte da superfície da Terra é formada por água. E somente 29%, 30% da superfície da Terra é formada de terras emersas. Ou seja, os nossos continentes. Mais uma vez, lembrando que nós temos no planeta Terra 6 continentes. Nós temos América, África, Ásia, Europa, Oceania e o continente gelado, a Antártida. Porque a Antártida é continente e o Polo Norte, o Ártico, não é continente? Simples a resposta. Porque na Antártida, sob o gelo, tem terra. Tem uma parte continental, uma crosta, uma camada de terra emersa, que é coberta por gelo. Então, por isso que é um continente, a Antártida. Enquanto que o Ártico não tem. No Ártico só tem uma camada espessa de gelo, que é chamada de calota polar, com algumas centenas de metros de espessura. A calota polar é muito grossa e é só gelo. É onde as pessoas andam, fazem coisas, pesquisas, lá vão tirar gelo e tudo mais. Então, é para a gente poder entender direitinho, tá? Aqui nós temos uma imagem, mais ou menos, de como era a Pangeia. Ou seja, há mais de 200 milhões de anos atrás, tá bom? Então, nós percebemos aqui, ó, que tem alguns nomes aqui, né, bem conhecidos da gente. A América do Sul, a África, a Índia, a Austrália, a América do Norte e a Eurásia, Europa e Ásia. Tá? Então, segundo Wegener, todos os continentes ficavam grudados um no outro, como está mais ou menos nessa imagem aqui, e com o passar do tempo eles foram se diferenciando, eles foram se fragmentando, e com essa fragmentação rachando, eles foram se distanciando um do outro. Tá? Ele também era chamado de o oceano era chamado de pentalaça, tá? Então eles foram se distanciando. Até se nós pegarmos assim pelo nome de cada país, como tem esse mapa aqui que mostra a Pangeia também, a gente verifica o seguinte, ó, tem todos os continentes aqui reunidos num único bloco continental chamado de Pangeia. Nós temos aqui a Antártica, tá vendo? O Brasil ali, a América do Sul, a América do Norte, a Ásia lá em cima, tá vendo? A África aqui bem no centro aqui. Ou você percebe que se nós pegarmos a América do Sul, onde está o recorte do Brasil amarelinho aqui, percebe que o Brasil se encaixava no litoral africano? Então foi essa uma das evidências
para que a teoria de Wegener fosse muito bem construída. Porque ele disse que a costa ou o litoral brasileiro se encaixava perfeitamente na costa oeste africana. Tinha um encaixe perfeito, o encaixe de um quebra-cabeça. Além das florestas que existiam nessa região, que também são parecidas, savanas, algum tipo de vegetação, são parecidos, né? Alguns fósseis encontrados aqui na América do Sul também foi encontrado na África, o que teoricamente nos remete de que esses continentes já estiveram juntos, né? Em algum momento da história do planeta Terra. Então essa aqui é a Pangeia mais ou menos vista com os países, né, e continentes direitinho aqui, para a gente ter ideia de como começou esse afastamento, tá? Beleza. Então, ó, nós falamos a princípio de que se nós tirássemos toda a água do planeta Terra, o planeta Terra seria uma bola rochosa totalmente rachada, formada por gigantescas placas rochosas que revestem o manto da Terra, o que faz que formam tanto a parte a litosfera continental quanto a litosfera oceânica, ou a crosta terrestre, né, continental, e a crosta terrestre oceânica, porque abaixo das águas nós sabemos também que há rochas, que há placas, tá bom? Então, ó, a rachadura dessas placas aí, as fissuras dela, é que vai separar uma placa da outra. E o homem determinou então o nome para cada placa. E nós temos algumas placas específicas descritas aqui, ó. Principais placas tectônicas. A denominação placa tectônica é um conceito que trata da história geológica da Terra. As principais placas tectônicas são, colocar aqui as principais ou as maiores delas, né? A placa africana, a placa antártica, a placa australiana, a placa eurasiática, que é a Europa mais a Ásia, placa do Pacífico, rodeada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, placa norte-americana e placa sul-americana. Mas nós temos outras placas aqui que são menores. Placa da Filipinas, placa arábica, a placa das Caraíbas ou de Cocos, placa Juan de Fuca, né? Placa de Nazca. Então são algumas outras placas também que formam a crosta terrestre, tá? Então essas placas, devido ao manto da Terra, devido ao que está embaixo delas, elas sofrem uma pressão muito grande de dentro para fora. Então essas rachaduras são fendas que existem entre uma placa e outra. E essas placas, elas se movimentam devido à pressão exercida sobre elas, pelo manto da Terra. E esse movimento que as placas vão fazer vai dar origem a vários fenômenos do planeta. E elas se movimentam de maneiras diferenciadas também, que a gente vai ver logo adiante, tá? Nós temos aqui, ó, a linha chamada também de Círculo de Fogo do Pacífico, né? É a região do planeta onde nós temos os vulcões, a maior quantidade de vulcões, a maior quantidade de problemas desse fenômeno, do vulcanismo, tá? Né? E do tectonismo também. Então a gente percebe que o Brasil, que está bem aqui, ó, com uma setinha apontando para ele, a gente percebe que o Brasil foi abençoado, vamos dizer assim, né? Porque o Brasil está mais ou menos no meio de uma placa tectônica, da placa sul-americana. Por esse fenômeno, por esse acidente geológico, o Brasil tem menos riscos de ter terremotos e vulcões. Não quer dizer que não os tenha, ou que já não teve, ou que não possa vir a ter. Entenderam? Então o Brasil não tem, mas já teve, pode vir a ter. Tá? Isso vai depender tudo do projeto da natureza para nossas vidas, tá bom? Mas o importante é que nesse momento a gente não tem esse problema. Já o Chile, tá vendo? Aqui perto da América, da placa sul-americana, aqui na divisão de Nazca, a gente percebe que essa parte aqui da placa, ela é bem movimentada e tem muitos vulcões nessa região. Olha o Japão do lado aqui, tá vendo do seu lado direito do vídeo? Uma parte que está aqui, placa filipina, ali também está localizado o Japão. O Japão, ele convive com sérios problemas de terremotos e vulcões. Porque o Japão é um grande arquipélago formado de mais de 2.000 ilhas, tá bom? O território japonês é formado de mais de 2.000 ilhas. Sendo que muitas dessas ilhas são vulcânicas, né? Espelhem mesmo, estão em atividade, são vulcões que estão sendo criados ainda, tá bom? Mas para a gente poder entender isso direitinho, a gente vai mais adiante um pouquinho. Ó, aqui eu tenho um mapa mais
mais claro, eu diria assim, que mostra bem claramente o nome das placas tectônicas. Então nós temos aqui, né? Placa do Pacífico, placa de Cocos, indo da esquerda para a direita, tá? Placa de Juan de Fuca, a placa norte-americana, a placa sul-americana, ou sul-americana, a placa de Escócia, a placa antártica, placa africana, placa eurasiática, placa arábica, a placa índia, a placa filipina, a placa australiana, tá bom? Ou seja, essas são as mais importantes placas, as que o homem tem conhecimento. Além dessa, deve ter outras placas também, tá bom? Ó, percebe uma coisa importante também. Vocês repararam que nesse mapa aqui, tem várias setinhas vermelhas apontadas para opostos. Ou seja, essas setinhas vermelhas, elas indicam para onde as placas estão caminhando, ou para onde elas se movimentam, tá bom? Então, ó, percebeu aqui, bem aqui na placa sul-americana e a placa africana, nós temos 3 setinhas que mostram que a placa sul-americana anda para a esquerda, enquanto a placa africana anda para a direita. Tá bom? Bem no meio, entre as duas linhas aqui, nós temos uma coisa chamada de dorsal oceana atlântica, tá? É um conjunto de montanhas bem em cima dessa fenda, onde existem centenas e centenas de vulcões em atividade, tá? Eles lançam lava vulcânica para cima, o manto da Terra joga para cima, e esse manto está formando uma nova crosta. É o surgimento de uma nova camada de crosta terrestre. Então faz com que as outras camadas vão se afastando, tá bom? Isso é cientificamente provado de que o Brasil, ou América do Sul, ela fica distante da África, em média por ano, 1 centímetro por ano. Tá? Elas estão se distanciando 1 centímetro por ano. Se elas caminham 1 centímetro em média por ano, pode ser 2 milímetros, pode ser 1 centímetro, pode ter 6 milímetros, isso vai depender de ano para ano, tá? Isso vai depender da natureza. Então, quer dizer o seguinte, que isso demora muito tempo para se distanciar. Então, imagine quantos milhões e milhões de anos demorou para a América do Sul se desencostar da África e chegar até a distância que nós temos agora desse continente. Então é bastante grande. Para fazer 1 metro de distância, demoraria 100 anos em média. Né? 1 metro para distanciar a América do Sul da África vai demorar 100 anos. 100 metros, ou aliás, 1 metro são 100 centímetros. E se cada 1 centímetro 1 ano, então vai ser 100 anos, 1 século aí para distanciar 1 metro, tá bom? E as outras placas também fazem esse mesmo movimento, tá bom? Nós vamos ver mais na frentinho que essas placas, elas provocam vários fenômenos. O movimento delas provoca vários fenômenos, que é o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Além desses movimentos, elas fazem surgir também no planeta os dobramentos modernos. Dobramentos modernos são as grandes cadeias de montanha do planeta Terra. Que nós temos basicamente 3 grandes cadeias de montanha do planeta Terra, que é a Cordilheira do Himalaia na Ásia, é uma cadeia muito grande de montanhas, onde estão as maiores montanhas do mundo, tá? A segunda maior cadeia de montanha do mundo está aqui na América do Sul, pega praticamente todo o continente americano, do sul ao norte, tá? Que é a Cordilheira dos Andes, que tem o pico culminante, o Aconcagua, tá? Com mais de 6 mil metros de altitude. E é uma cordilheira formada a partir do choque de 2 placas tectônicas. E lá na América do Norte, nós temos as cadeias, as montanhas rochosas, tá? É uma cadeia de montanha, uma cordilheira chamada de montanhas rochosas, lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte. Então, ó, essas cadeias de montanha, elas se formaram pelo encontro de 2 placas tectônicas em movimentos opostos. Então, por isso, com o encostamento de 2 placas e o apertar de 2 placas, essas montanhas começaram a surgir, tá? E nós vamos ver daqui para frente um pouquinho sobre isso aqui. Então, percebe aqui na placa sul-americana, neste mapa, que tem a placa de Nazca. A placa de Nazca está indo para o sentido leste, enquanto que a placa sul-americana está no sentido oeste. Então, o encontro dessas 2 placas fez surgir aqui na América do Sul
do sul até o norte, pegando todo o Chile aqui, a Cordilheira dos Andes. O Himalaia surgiu pelo encontro da Índia, da placa indiana, com a placa eurasiática. Quando a placa indiana subiu, deslizando pelo manto da Terra e alcançou a placa eurasiática, ela encostou e também começou a soerguer, levantar, tá? Começou a quebrar, fragmentar, formando as montanhas que lá existem hoje, que é a Cordilheira do Himalaia. Então vamos ver os fenômenos que são provocados, tá bom? Por pelo movimento das placas, pelas placas tectônicas, tá ok? Então o primeiro movimento, e o mais simples, que é o mais comum deles, é o tectonismo, ó, também chamado de diatrofismo, é um dos agentes endógenos, ou seja, internos, de transformação do relevo, tá? Agentes internos, porque o relevo é formado da parte interna do planeta e da parte externa também. Mas nesse caso o tectonismo é um agente de dentro da Terra, tá bom? Interno. É um agente chamado endógeno, de dentro, de transformação do relevo terrestre, oriundo da movimentação, interação, colisão e afastamento das placas, tá vendo? Então as placas se movimentam de várias formas diferentes, tá? De interação, colisão e afastamento das placas. Graças a esses movimentos, que se manifesta na superfície terrestre uma série de formas de relevo, como as montanhas, que eu havia dito para vocês agora há pouco, além de fenômenos como o vulcanismo e os terremotos. Então, as placas tectônicas são algumas partes que compõem a crosta terrestre e existem graças à fina espessura dessa camada. E a grande pressão exercida pela movimentação do magma localizado na região do manto, ou seja, o manto da Terra se movimenta devido às altas temperaturas, ao calor excessivo, como se fosse um mar de rochas se movimentando, como se fosse uma panela de pressão a Terra, tá? Então por isso faz com que as placas se movimentem. Aí nós temos esses movimentos bem descritos aqui nessas imagens, tá bom? Ó, limite divergente. Quer dizer o seguinte, ó, no movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Assim, quando ocorre o movimento das correntes convectivas ascendentes, o magma do interior da Terra atravessa a fenda ou sobe, pela fenda, sendo levado para a superfície. O magma então resfria-se e é acrescentado às bordas das placas, que aumentam o tamanho da placa. Lembra que eu falei lá da dorsal atlântica? Então é assim que acontece. Os vulcões que estão ali no meio estão derramando lava, estão empurrando uma placa para a direita e para a esquerda, e entre essas duas placas está surgindo uma nova placa, uma nova crosta terrestre. Um novo surgimento da placa, porque o magma sobe quente, derrete, aliás, esfria, vira rocha, se solidifica e continua a movimentação das placas, se afastando uma das outras, tá? Então a separação das placas oceânicas dá origem às dorsais meso-oceânicas, cadeias montanhosas submersas no oceano, que provocam a expansão do fundo oceânico, originando terremotos e vulcões. Já a separação, também os tsunamis, tá? Já a separação das placas continentais podem originar terremotos e formar vulcões e vales em rift, regiões em que a crosta terrestre sofre uma fratura, provocando afastamento das porções vizinhas da superfície terrestre, como aquelas encontradas no Golfo da Califórnia. São aqueles paredões que a gente chega assim, já viu em filmes? Que a gente chega bem no abismo assim, aí tem a praia lá embaixo, aquele abismo bem retinho assim. Então é uma falácia daquela, né? Que é formada também por esse movimento das placas tectônicas. Então o primeiro movimento que nós vamos determinando aqui é o limite divergente, que faz com que as duas placas se afastem uma das outras, tá? Aí depois, no segundo aqui, nós temos o limite convergente. Olha o que diz aqui. No movimento convergente, as placas aproximam-se, elas chocam-se umas contra as outras. Então elas estão no sentido opostos, mas umas encontrando com a outra, tá? Uma indo para o leste, uma indo para o oeste se encontrando. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, tá? Olha só, enruga-se, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais, tá? Então as placas oceânicas, elas começam a entrar, tá bom? Elas começam a entrar por baixo
da outra placa. Tá vendo o movimento aí no desenho? Começa a entrar, submergir por baixo da outra placa. Ela levanta a outra placa, criando um enrugamento, criando um enrugamento. Esse enrugamento, formando essas dobras, esse enrugamento e essas dobras são as montanhas, os dobramentos modernos, tá? É assim que vai surgir as montanhas, tá bom? Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, uma das placas afundará, no caso a mais densa, entre as duas. Quando o choque ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, ambas sofrem dobramento. Um exemplo desse tipo de choque foi o que ocorreu entre as placas sul-americana e a placa de Nazca, que deu origem à Cordilheira dos Andes, que nós já falamos ali atrás para vocês. Entenderam direitinho? Então esse é o segundo movimento. Vamos para o terceiro movimento. Limite transformante. No limite transformante, olha, as placas deslizam umas em relação às outras. Então, tá vendo? Uma começa a subir, outra começa a descer, um movimento diferente das duas. Elas começam a se raspar uma na outra, como se fosse lixando uma na outra. Então, as placas deslizam uma em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento, não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, originar falhas, ou seja, maiores rachaduras, maiores fendas, tá? Um grande exemplo de movimento transformante ocorreu entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana, resultando na falha de San Andreas, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Já viram aquele filme A Falha de San Andreas? Então, é sobre isso aqui. Aquela falha existe nos Estados Unidos, é uma falha, é uma rachadura de uma placa tectônica e outra, visível a olho nu, lógico, de um avião, né? De uma região bem alta que você pode subir, e você vê a falha. Você vê uma placa tectônica e você vê a outra placa tectônica, e elas se movimentam. Reza a lenda que vai acontecer um grande terremoto nessa região dos Estados Unidos devido a essa falha, e que a Califórnia vai desaparecer. Reza a lenda. Quer dizer, não sei se isso vai acontecer, mas com a natureza não dá para duvidar de nada, tá bom? Então, o movimento transformante das placas tectônicas deslizam uma em relação às outras. Todos esses movimentos que eu falei para vocês, tanto o movimento divergente, quanto convergente, quanto transformante, todos eles provocam dobramentos de montanhas, surgimento, né, de algumas montanhas, falhas, rachaduras, vulcanismo e o abalo sísmico. E nós vamos saber já o que é isso direitinho, tá bom? Vulcanismo. Vamos lá. Vulcanismo, na formação do relevo. Vulcanismo corresponde a um fenômeno natural, geológico, provocado pela lava, ou pelo manto, pelo magma, que se encontra acumulada e é expelida do interior da Terra em direção à superfície. Tá bom? Tal processo se desenvolve somente pelo fato de ocorrer em uma enorme pressão oriunda do manto, da parte interna da Terra, uma das camadas da Terra, forte o bastante para ocasionar uma ruptura das camadas da rocha da crosta terrestre, desencadeando um vulcanismo. Então, o cone vulcânico, o vulcão normalmente tem a imagem de um cone, de um triangular normalmente, porque vulcão não é montanha, tá? Montanha é um dobramento, ela é originária do encontro de duas placas. O vulcanismo é a pressão do manto que acaba levantando, soerguendo uma grande quantidade de terra para cima, formando um cone vulcânico que acaba explodindo pelo seu canal, por onde vai subir o magma da terra, o manto, e aí eclode aquilo, derramando o manto para fora. Eu sempre digo assim, que o planeta Terra é um ser vivo, né? Ela tem rachaduras, ele se movimenta constantemente, porque o tectonismo fala isso, que no tectonismo o movimento da Terra ele é constante, ele é imperceptível para nós, porque quando ele é perceptível, aí já é um terremoto, mas ele se movimenta constantemente. Tá bom? E no vulcanismo eu falo que é sempre a espinha da Terra. É a Terra liberando sua sujeirinha, sabe? Liberando o que não tá bom dentro dela. Então vai liberar isso mesmo. E a Terra tem esse processo. Acontece isso com o planeta Terra. O material magmático expelido para a superfície é responsável pela formação do relevo vulcânico. Tá? Os materiais oriundos do interior da Terra podem ser encontrados em 3 estados: no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. É importante ressaltar que o vulcanismo, juntamente com o tectonismo e os abalos sísmicos, que vamos ver já, compreende agentes internos modeladores do relevo. Então, o tectonismo,
O vulcanismo e os abalos sísmicos compreendem os agentes internos modeladores do relevo, ou são agentes internos do relevo, tá? Toda essa formação da crosta terrestre, subidas, descidas, morros, montanhas, vales, né, serras, tudo que nós temos, onde vivemos, caminhamos, nos alimentamos, tudo que nós fazemos sobre a crosta terrestre, todo esse formato da crosta terrestre são oriundos desses movimentos aqui, desses fenômenos provocados pelas placas tectônicas, tá? Nós temos aqui um exemplo de um vulcão, né, em erupção, tá? Eu não sei o nome desse vulcão aqui, não, acho que esse vulcão é numa ilha perto da Itália, tá? Então esse vulcão tá em processo de erupção, tá? Porque o vulcão tem vários tipos de vulcões também. Tem vulcão ativo, vulcão adormecido e vulcão extinto. O vulcão ativo é o vulcão que entra em erupção constantemente, periodicamente, ele entra em erupção. O vulcão adormecido é aquele que está, como diz o próprio nome, adormecido, mas ele pode vir a acordar e entrar em erupção também, tá? Mas ele está adormecido, mas dá para perceber isso também. E os vulcões extintos são aqueles vulcões que já não tem mais esse problema de erupção. Tá? Nós temos uma cidade aqui em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, chamada Poços de Caldas. Quem já foi lá deve saber dessa história. Poços de Caldas é uma cidade que fica dentro de uma cratera de um vulcão. Fica dentro de um vulcão. Quem olha do alto, tem um teleférico lá. Quando você sobe no teleférico e olha para baixo, você vê que a cidade é rodeada de pequenas montanhas. E você percebe que é bem arredondado aquele espaço. Porque a cidade fica dentro de um vulcão extinto, um vulcão que não entra mais em erupção, mas lá tem águas quentes, tem águas com termais, com ácidos, um monte de coisa lá tem, né? Eu já fui lá, é bem gostoso e é bem bonita a cidade também. Ela fica dentro de um vulcão que é extinto. Então no Brasil nós já tivemos vulcões, lógico que tivemos vulcões. Um dos maiores exemplos, tá bom, de ilhas vulcânicas é o estado dos Estados Unidos, chamado de Havaí, tá bom? Esse arquipélago aqui que está sendo mostrado, tá bom? Que tem várias ilhas. Essas ilhas, elas foram formadas a partir de vulcões que surgiram debaixo do oceano. Elas começaram a surgir lá embaixo, começaram a subir e formaram as ilhas. Elas explodiram acima do nível da água, então formando ilhas. São ilhas vulcânicas. Tanto é que no Havaí, ainda em estado de erupção, muitos vulcões estão nesse estado lá ainda. O Havaí são ilhas que estão crescendo, estão aumentando de tamanho devido à derrama, né, do manto da terra, do magma que sai dos vulcões ativos que estão lá. Tanto é que é uma coisa turística. Quem vai no Havaí, né, além de querer surfar e curtir aquele sol maravilhoso, aquelas ondas maravilhosas lá, e também ver a atividade vulcânica lá, né? Tem muitos vulcões ativos, então ir até o Havaí é costume, as pessoas que vão até lá querer ver os vulcões também em atividade. E são os vulcões que são baixinhos, porque são vulcões assim que estão praticamente no nível do mar, alguns em erupção, porque a maior parte do vulcão está debaixo da água, está sob a água. Então quer dizer, você só vê o cone do vulcão praticamente. Então essas ilhas estão ainda em crescimento. Elas estão se originando, estão surgindo, estão aparecendo. O Havaí ainda não deixou de crescer, ainda vai aumentar de tamanho, tá? Justamente porque são ilhas formadas a partir de vulcanismo, tá ok? Agora o terceiro fenômeno, que são chamados de abalos sísmicos ou terremotos, tá bom? Acontece quando duas placas se chocam, daquelas maneiras que nós já vimos, tá? Divergente, convergente, tá bom? Como elas ocorrem? Devido ao choque mais abrupto, um choque mais rápido delas, tá bom? Então, quando acontece esse choque mais rápido, ela provoca ondas e essas ondas, elas começam a se espalhar por toda a placa. E essas ondas de tremor do movimento da placa se expandem para a superfície também e provocam os nossos terremotos. O ponto exato aonde acontece o terremoto chama-se o epicentro. Tá? O epicentro do terremoto é onde exatamente aconteceu a colisão das placas tectônicas. E dependendo da situação e do movimento da placa, pode ser desastroso para a nossa humanidade, né? Para uma sociedade que estiver ali próxima, para uma cidade, como nós já vimos em alguns casos assim. Então, ó, terremotos ou abalo sísmico, estamos dizendo aqui, ó, é um tremor da superfície terrestre
produzido por forças naturais, situadas no interior da crosta terrestre. E a profundidades variáveis, né? Então, ou seja, o epicentro pode acontecer em várias profundidades, onde as placas vão se chocar com maior violência, tá? Os abalos são causados pelo choque de placas rochosas, situadas a profundidades que vão desde 50 até 900 quilômetros abaixo do solo. Outros fatores considerados são o deslocamento de gases, como metano, e as atividades vulcânicas. Existem dois tipos de sismos, os de origem natural e os de origem induzida, tá? O induzido é que é provocado, tá bom? Então, quer dizer, o hipocentro é onde ocorre exatamente o choque, o epicentro é toda a movimentação de terra e a onda sísmica, que é as ondas que vão fazer a terra tremer como se fosse um lençol ao vento, né? Faz isso com as placas, faz isso com a superfície da terra, que vai ocasionar muitos danos, né, ao homem, né? Principalmente se for numa cidade, mortes, quedas de prédio e outras coisas mais, tá bom? Eu acho que eu tenho aqui, ó, esse aqui é um terremoto provocado nos oceanos, tá bom? Nós chamamos esses terremotos, esses maremotos, porque surgiu abaixo do oceano, de maremoto, nós chamamos de, hoje um nome bem comum é tsunami. Essa imagem é do tsunami que teve no Japão, tá bom? É aquele tsunami que teve no Japão. Olha só a entrada do mar, quando ele pega aqui essas casas, ela subiu acima dessas casas, esses carros parecia que era uma imagem de desenho, parecia que era papel. Quando eu vi essa imagem assim, ao vivo, num vídeo, né, que tem vários vídeos no YouTube também, sobre tudo que eu falei aqui, vocês podem assistir também se vocês quiserem, tiverem interesse, tá? Vocês vão perceber que esse tsunami que aconteceu no Japão trouxe grandes prejuízos para o japonês. Aconteceu lá no meio do Oceano Pacífico, só que a onda que surgiu lá foi sendo levada até chegar nessa ilha, né, japonesa aqui, e que teve grandes prejuízos, né? Teve uns danos bem consideráveis aqui. Essa outra imagem aqui é do Haiti, tá bom? É de uma favela, uma vila, né, uma comunidade lá no país, no Haiti, onde teve um dos piores terremotos. Porque, ó, uma coisa é você pensar um terremoto no Japão, né? A estrutura do país, a tecnologia que o país tem, eles conseguem não reverter, não reverte, mas eles têm estrutura e tecnologia para sofrer menos impacto do que os países pobres. Nós estamos falando do Haiti, um país da América Central, o país mais pobre da América. Então pensa, teve um terremoto lá que morreu centenas de pessoas, algum tempo atrás, não lembro exatamente o ano, mas esse terremoto foi danoso para o Haiti, ainda não se recuperou. Quem vai no Haiti hoje vê um monte de prédios, tudo caído ainda, bairros inteiros destruídos, que nem mostra essa imagem aqui, tá bom? Então, porque a sociedade, né, a situação do Haiti é muito diferente da situação japonesa. Aqui um bairro também no Haiti, tá vendo? Ó, os prédios todos caídos aqui, olha, imagina isso caindo em cima das pessoas, esse monte de concreto, né? Então, quer dizer, quando acontece um terremoto dessas proporções, se você estiver na rua, tá ótimo. Se você estiver dentro de alguma casa, dificilmente você vai conseguir sair de lá. A ideia é você entrar embaixo de alguma coisa que você possa proteger o seu corpo de alguma coisa que cai em cima de você. Normalmente as pessoas entram embaixo de uma mesa, embaixo de alguma coisa que possa suportar o peso de uma base de concreto que caia sobre você, né? Os japoneses estão treinados para isso. Se você for no Japão, nas escolas no Japão, todas as crianças sabem muito bem o que tem que fazer. Só que os prédios lá também, diferente dos prédios daqui ou do prédio do Haiti e de outras partes do mundo, os prédios no Japão têm amortecedores. Ou seja, porque lá tem terremoto constantemente, né? Praticamente assim, direto tem terremoto lá no Japão. Então eles já construíram prédios sobre molas, sobre amortecedores. Então os prédios tendem a se mexer de um lado para o outro, mas acaba voltando ao normal. Então os prédios não caem, como essa imagem aqui no Haiti, tá? Que os prédios caíram, vieram todos abaixo praticamente. Não teve como segurar, porque a estrutura, a tecnologia, eles não tinham esse avanço todo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Não, pera um pouquinho, tem mais coisinha ainda aqui. Pera um pouquinho. Aqui.
Opa, tem coisa ainda. Ó, aqui é a Cordilheira dos Andes, tá vendo aqui, ó? Essa parte mais escurinha aqui, a parte verde, aqui tá o Brasil. Essa parte toda enrugada aqui é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Aí mostra os Andes, a Amazônia e o Pantanal. Uma bela imagem, né? Uma imagem de satélite aqui pra gente poder ver direitinho. Mas toda essa parte mais branquinha aqui, tá vendo? Perto do litoral, aqui é a Cordilheira dos Andes, porque as montanhas são muito altas, nessas montanhas, no pico delas tem neve. Aqui é uma outra imagem também que mostra a Cordilheira dos Andes com maior definição, tá vendo? Toda essa camada aqui do lado esquerdo aqui é a Cordilheira dos Andes. Ela pega toda a América do Sul. É uma cadeia de montanhas gigantesca. Difícil até para atravessar de um lado para o outro aqui, né? Tem regiões aí que a montanha é mais alta que um avião, né? De turismo voa, principalmente lá no Himalaia. Aqui mais ou menos a extensão dela, né? Esse mapa mostra a extensão da Cordilheira dos Andes. Ela pega praticamente toda a América do Sul, de norte a sul, completinha, pelas montanhas da Cordilheira dos Andes. E aqui nós temos as montanhas mais altas do mundo, tá bom? Então o Everest é o pico mais alto do planeta Terra. Só que os 15 picos mais altos do planeta Terra estão todos na Cordilheira do Himalaia. Ou seja, a nossa montanha mais alta da América aqui, que é o Aconcagua, ela tem mais de 6 mil metros de altitude. Mas as montanhas do Himalaia, elas são as mais altas do mundo. Aqui tá as 15 mais altas. Tá decrescendo, tá vendo? A mais baixa para mais alta. O Monte Everest lá embaixo, primeira mais alta. A segunda é K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makulu e aí vai. Então são as 15 montanhas mais altas do mundo. Por curiosidade, temos que saber que as 15 maiores montanhas do mundo, todas elas estão na mesma cordilheira, na Cordilheira do Himalaia, ok? Valeu, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo realmente traga algumas informações necessárias a vocês, tá bom? Desse nosso conteúdo aí do terceiro bimestre. Vou estar passando atividade para vocês relacionados a isso também. Então, com o vídeo vocês vão poder voltar a assistir mais vezes, tá bom? Fica a critério de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Desculpa alguma falha, alguma gaguejada que a gente dá, porque a gente faz assim de improviso mesmo. Eu tô aprendendo a fazer agora. Vocês me desculpem, não sou youtuber, né? Não consigo, não tenho essa intenção também de ser, né? Mas eu tô tentando fazer alguma coisa para melhorar um pouco as nossas aulas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Eu vou postar também esse vídeo aqui no Classroom e no WhatsApp para vocês, tá bom? No grupo do WhatsApp e no Classroom, para ficar mais fácil, para todo mundo ter acesso. Quem não tiver acesso pode me pedir no PV, que eu mando no PV também, sem problema nenhum, tá bom? Desde já agradeço muito vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Eu agradeço.